Oi, tudo bem com você? Que bom ter a sua companhia, a sua audiência e mais um Identidade Geral. O seu programa de boas conversas, onde você sempre encontra de segunda a sexta, às 11h30 da noite, histórias que são inesquecíveis e que tem muito para nos ensinar. Falando em coisas boas, em coisas que nos ensinam, coisas agradáveis, eu quero te oferecer aqui a revista Fique Leve mais uma vez. Essa revista é um curso bíblico gratuito sobre os princípios básicos de uma vida saudável e equilibrada. Com essa revista, você conhece os 8 remédios naturais que te ajudam a ter uma melhor qualidade de vida, uma saúde física, uma saúde emocional e também espiritual. Tudo isso de forma equilibrada. Esse é um presente dos Anjos da Esperança para você. E aí você já sabe, né? Você não paga nada realmente. Tanto o envio da revista até a sua casa, quanto a própria revista em si, não tem custo algum para você, é gratuito. Então ligue, você pode ligar no horário comercial, 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Ou você envia uma mensagem de WhatsApp para 12 982440077. 12 982440077. É simples, rápido e aí a revista é sua, tá bom? E hoje você conhece a história do Fábio Souza. O Fábio é empresário, esposo, pai e descobriu tardiamente o diagnóstico de autismo. Essa descoberta foi um alívio para ele, que passou a vida toda se sentindo deslocado e uma década inteira pensando em morrer, inclusive. O Fábio hoje se tornou uma das vozes ativas na propagação de informações sobre o autismo e tem dado palestras para que o preconceito acabe, já que até mesmo médicos duvidam, que ele tenha o laudo, que ele seja do diagnóstico dele. Todo o processo de suspeita, diagnóstico, durou 2 anos e meio e de lá para cá o Fábio tem muita história para contar. Se você quer saber mais detalhes sobre tudo o que aconteceu, quer aprender sobre o autismo e conhecer o trabalho maravilhoso que o Fábio tem realizado, tanto nas redes sociais quanto com bonecos, então não saia daí, porque já já o Identidade está de volta. São 30 segundos e a gente já está aqui de volta. De volta aqui o Identidade e o Fábio já está aqui junto comigo. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Fábio, você que foi diagnosticado com autismo aos 35 anos de idade, tem 3 anos que esse diagnóstico aconteceu. Assim, que o autismo é algo que realmente é complexo de chegar a um diagnóstico, não se consegue fazer o diagnóstico de um bebê, precisa ter ali, porque vai muito do desenvolvimento de habilidades e tal. É algo que a gente sempre ouviu. Agora, com 35 anos, será que tem muitos Fábios por aí que estão vivendo uma vida e não conseguiram receber esse diagnóstico? Sim, estimam que aqui no Brasil cerca de 90% dos autistas não têm diagnóstico, porque no caso dos adultos, leves que nem eu, o grau 1, o diagnóstico na época dos anos 80, 90, não era tão comum para autista leve. Então tem um monte de gente que sem diagnóstico, porque é um processo demorado, é um processo caro, que envolve várias pessoas, muitos profissionais diferentes. Então a gente tem uma população por aí que está sem diagnóstico, como eu, muitas sem conseguir trabalhar, se relacionar, pensando em cometer suicídio porque não funciona, que foi meu caso. Então a gente tem muitos Fábios e Fábias por aí. Vamos lá. Quem deu esse diagnóstico, inclusive, a gente... Não que tecnicamente isso possa acontecer, mas foi a sua esposa que te diagnosticou. Como é que isso aconteceu? Então, a gente estava grávido do nosso filho e ela viu no dia da conscientização mundial do autismo, ela viu uma reportagem sobre autismo feminino e ela identificou vários pontos que batiam comigo. Só sobre isso, autismo feminino, existem muito mais autistas homens do que mulheres, né? Não, então isso é uma falácia que tem no meio. É mesmo? É porque na nossa sociedade que é machista, tem de falar que o comportamento do menino, quando sai do modelo que esperado, que é ser agitado, tem algo estranho. Já a mulher, quando é mais calminha, é perfeita, então não tem nenhum problema. Entendi. Então,
a gente pode falar que é quase meio a meio, né? É mesmo? Então, tem muita mulher subdiagnosticada, tanto que o diagnóstico para mulheres é diferencial. É diferente do homem. O processo é todo diferente, porque elas conseguem se mascarar muito, imitar muitos comportamentos que são esperados delas. Entendi. Bom, mas me fala aí, a sua esposa então viu nessa reportagem algumas coisas que batiam muito com o teu comportamento. Isso. Que coisas eram essas? É coisa de eu ter uma coisa que eu chamo de caminho positivo e negativo. Por exemplo, se eu vou andar de carro na rua, se eu fui por uma rua, eu tenho que voltar por outra, porque para mim eu não posso voltar na mesma rua que eu fui. É uma mania. De eu ter que comer sempre na mesma posição, na mesma cadeira, né? Na mesma ordem. Então, eu, por exemplo, eu como arroz e feijão, depois eu como a carne, depois eu vou comer, sei lá, antes de tudo com uma salada, aí no final eu vou tomar um suco, e é sempre nessa ordem, né? Então, comportamentos muito peculiares, só quando vivendo comigo que nota, né? A gente fez uma viagem para Campos do Jordão, e eu parava de tempos em tempos para tirar a pedrinha do pneu, porque aquele tec da pedrinha me agoniava. Ela falava, ele é só doido, né? Só estranho. Mas não, era coisa que me incomoda. Então, várias coisinhas juntas que fizeram ela falar, pô, o Fábio pode ser autista, né? E ela veio contar para mim toda feliz. E eu não aceitei. Ninguém aos 35 anos está esperando ser diagnosticado com autismo, né? Não. Ainda mais que a imagem que eu tinha, que é a imagem capacitista, né? Que é o preconceito com pessoas com deficiência, era justamente do autista grau 3, o mais severo, né? O Rain Man. Eu falei, pô, eu tô casado, fiz faculdade, tenho uma empresa, como é que eu posso ser autista, né? Então, para mim, aquilo não encaixava. Então, não quis aceitar na hora, fiquei até bravo com ela, né? Falei, tá inventando coisa, não tem nada disso, não. Parece que a tua vida foi acontecendo de forma muito natural e normal. Sim, quem vê de fora foi normal, assim, tá? Mas estando dentro, aí vem as dificuldades, como, por exemplo, de manter amizade, né? Eu consigo fazer amigos, só que eu não consigo manter aquele convívio. Por quê? A minha resposta é, eu não sei o protocolo para como manter uma amizade, né? Tipo, de como que eu faço para me autoconvidar para ir na casa da pessoa, por exemplo. Até hoje eu não sei, que geralmente quem faz isso é minha esposa. Falar, você não ligou pro fulano. Então, na minha cabeça, aquilo não computa. Né? Até minha mãe reclamou, falou assim, você mudou de casa e não liga para mim. Eu falei, ok, agora eu vou ter que ligar para minha mãe. Não basta só mandar, sei lá, uma mensagem por texto para ela quer que eu ligue para ela. Então, na minha cabeça, tipo, o contato que eu fiz de mandar mensagem funciona. Tem uma coisa do autismo que é o tal do hiperfoco, né? Então, o autista, ele tem algo que realmente consegue atrair a concentração dele com muita força. Eu imagino, não sou especialista, que conforme o nível do autismo, né, você está dizendo de grau 1 até o grau 3, esse hiperfoco deve ser mais forte. Mas qual é o teu? O meu, atualmente, é autismo, com motivos meio que óbvios, trabalhos manuais. E sempre foi assim? Não necessariamente esses mesmos hiperfocos, mas outros na vida? Então, eu era uma criança tenta imaginar uma criança com 6, 7 anos, que todo mundo quer saber brincar de bola, e eu gostava de astronomia e ciência. Então, como é que uma criança vai conversar com uma outra criança da mesma idade sobre planetas, né, sobre coisas da ciência? Que existe, né? Então, ficar isolado. Também sei aqui que a produção me contou que você sempre foi tido como preguiçoso, porque, né, isso desde bebezinho, porque aí demorou para conseguir andar, demorou para conseguir falar. O que é esse demorou? Você andou com quanto tempo? Você falou com quanto tempo? Minha mãe fala que com quase 3 anos que eu fui começar a andar aí falar, né? Meu Deus, ela devia estar desesperada. Isso porque eu tenho uma irmã mais velha, que não é autista, então ela tinha como comparar. Falou, minha filha corria pela casa com 1 ano e meio. Esse menino aqui ele se arrasta basicamente com quase 3 anos de idade, né? Tem dificuldade. Ele fala uma fala complicada e com poucas palavras, era muito quieto. Mas aí você atingiu um desenvolvimento, porque a sua fala é plena, por exemplo, né? Então, minha fala é plena porque tem um detalhe. Eu não sou apenas autista, né? Eu também sou superdotado. Então tem um cruzamento de coisas aí. Tem. Então, a superdotação me permite aprimorar as minhas dificuldades, né? Sem ter tido acompanhamento. Então, a minha fala é tão boa porque, neste ponto,
eu consegui ter um desenvolvimento muito grande. Uhum. Então, há uns 5 anos atrás, eu não conseguiria estar dando uma entrevista para você, porque eu enrolava muito para falar. Então, eu aprendi um modo correto de eu falar, só que tem um limite de tempo para mim. Meu máximo é 1 hora e eu começo a cansar. Eu, no meu íntimo, até com outros autistas, sou uma pessoa que fica muito quieta, no meu canto, calado. Mas quando eu estou indo representar, seja meu trabalho ou coisa do autismo, eu encarno o papel de comunicador. Mas você, pessoalmente, então, é mais introvertido? Sim. Né, eu sou aquele cara que vai no churrasco e está perto da churrasqueira lá, pegando a carninha ou comendo alguma coisa quieto. Então, eu demoro para poder entender como funciona a dinâmica para começar a conversar. Agora, eu sei que quem é muito tímido tem uma situação assim, tá lá quietinho no cantinho da churrasqueira, como você falou. Mas a pessoa muito tímida, aquilo está incomodando a ela. Ela está olhando todo mundo se comunicar e está pensando, poxa, por que eu não consigo também? Por que eu sou assim? E o pensamento vai crescendo em cima daquele incômodo da introspecção. No caso do autista, é desse jeito também ou você está confortável na sua introspecção? O pensamento é assim, tomara que ninguém venha falar comigo, que eu estou muito bem aqui, eu e eu mesmo. É esse negócio. Meu filho também é autista, né, foi diagnosticado. Ele é um autista que gosta de contato humano, então ele vai até as pessoas. Uhum. A psicóloga aqui nos pré-diagnosticou, né? Ela fala, o teu filho é muito agregador de pessoas, ele quer ir atrás das pessoas, você é o contrário, você foge delas. Né? Então, eu estou lá no meu canto quietinho, esperando que ninguém venha. Eu estou tentando me esconder com 1,94 m de altura. Mas feliz assim? Feliz, de boa, sem nenhum problema. Mas aí eu acho que essa felicidade vem muito do diagnóstico também, né? Porque aí você entendeu uma situação, você entendeu uma realidade. Sim. Né? Não é que, poxa, mas por que eu sou assim? Não, entendi, eu sou assim mesmo e está tudo bem. Eu acho que isso foi acontecendo ao longo de você ter recebido esse diagnóstico, entendido a situação e aprendido até a viver com essa realidade. Sim, é porque as pessoas pensam que a maioria dos autistas não vai querer contato humano. Ao contrário, a gente quer contato humano. Só que tem gente que não quer, mas a gente quer. Só que não sabe como fazer isso. Então, meu filho, a gente não achava que ele era autista porque ele queria brincar com as crianças. Sei. Só que quando você para olhar com o olhar clínico, tipo da psicóloga, você vê, ele tenta se comunicar, só que ele não sabe como. Uhum. Ele tenta na criança, ao invés de, vamos brincar junto com o carrinho, ele se aproxima da criança, meio que fica cercando ela. Então, pra gente é assim, a gente quer fazer parte das coisas, só que não sabe como. Não sabe como chegar para falar com as pessoas. Não sabe se pode ligar. Eu posso ligar para a pessoa e perguntar se ela quer sair, né? Então, se comunicar por texto é muito mais fácil para nós. Fábio, deixa eu fazer uma paradinha para o intervalo. Na volta, a gente vai entender como que, a partir desse diagnóstico, o Fábio se torna, inclusive, uma voz para que as pessoas entendam essa situação toda do autismo, quebra de muitos preconceitos e também do trabalho que ele desenvolve como artesão. A gente está vendo aqui um dos bonecos que ele, né, já desenvolveu, está aqui na decoração, está aqui compondo o nosso cenário e a gente vai entender todo esse trabalho também na volta do intervalo. Então, continue aí com a gente, rapidinho, a gente volta já. De volta aqui o Identidade, a gente está conversando com o Fábio. Ele foi diagnosticado como autista aos 35 anos de idade. Ô Fábio, como é que você... Me conta esse caminho, receber o diagnóstico, não ficar muito feliz com ele, mas aí entender a sua condição e não só entender para você, mas se tornar uma voz falando sobre autismo, não escondendo nada sobre teus comportamentos, suas atitudes, o que você sente, a sua condição. Foi fácil para você simplesmente falar sobre como você se sente para ajudar outras pessoas também? No processo de busca de um profissional para me diagnosticar se eu era mesmo autista, eu comecei a querer falar aquilo que estava dentro. E as pessoas falavam, que eu fazia no meu perfil pessoal, né? Falavam, cria uma página. Aí tanto que eu criei minha página, o Se Eu Falar Não Sai Direito. Porque eu escrevo muito melhor do que eu falo, tá, gente? E aí, nesse processo que eu fui começar a falar, a escrever o que eu estava sentindo, as pessoas foram se identificando, né? E a minha habilidade de poder me comunicar, né, escrever,
o que eu sentia, o que eu pensava, mostrou-se como uma forma de traduzir o que os outros sentiam. Então, é muito comum alguém falar, nossa, é assim que eu me sinto e não conseguia falar. Ah, agora eu consigo entender o que o meu filho sente. Então, eu fui levado a esse mundo por causa de eu querer falar sobre o que eu sentia, né? E o que eu pensava, e como eu estava me descobrindo, agora finalmente me entendendo, né? Que tanto que minha esposa me descobriu autista com 35. Aos 36 foi a confirmação profissional com a psicóloga. Aos 37 eu tive o laudo. E aos 38 eu recebi os outros diagnósticos que eu tenho hoje, que também é o TDAH e a superdotação. Então, cada coisa nova na minha vida é uma descoberta. Então, por exemplo, a pessoa fala, eu sou casado, mas agora que é pela primeira vez na minha vida que eu consegui alugar uma casa e ter condições para poder alugar uma casa e morar com a minha família, que eu não conseguia. E foi por causa da terapia e medicação que eu consegui chegar a isso, finalmente alugar uma casa, que para mim era impossível, eu não conseguia manter uma constância. E isso vira conteúdo, né? E as pessoas falam, pô, então eu não preciso me sentir triste por eu estar com 30, 40 e não estou morando com meu pai e com a minha mãe ainda. Então as pessoas se identificam muito com o que eu falo. E aí me colocaram lá para poder falar. Você não passou na tua infância, no teu desenvolvimento, por todo esse universo que hoje se conhece do autista e as N terapias que existem. Muitas terapias de estímulo para que o autista alcance um desempenho maior em algumas atividades de acordo com a deficiência que ele mais apresenta, né? Uhum. O seu filho foi diagnosticado com autismo já desde muito cedo, até pelo olhar já, né, mais profissional que vocês desenvolveram, né, um olhar muito mais desenvolvido. Ele desenvolve já terapias ou já? Já, é muito melhor do que eu. Sobre essas terapias, qual o limite entre, poxa, quero que meu filho se desenvolva, quero que ele consiga ter o máximo do desempenho, para o sentido de aquilo, de repente, não ser uma agressão a ele, porque não é algo que ele quer naturalmente fazer? O limite é você tentar entender que aquele autista, né, o seu autistinha, o seu, né, filho ou filha, ele é autista. Então, ele não é uma pessoa não autista. Então, não tem como você tentar deixar ele de forma, entre aspas, normal, né? Eu gosto de fazer essa analogia. Você vê um cadeirante, né? Você não vai pedir para um cadeirante sair andando, né? A nossa cadeira de rodas está aqui dentro da cabeça. Então, vai ter coisas que a gente vai conseguir desenvolver e outras não, porque são características próprias do autismo. Então, você não vai esperar que eu, por exemplo, estou aqui falando com você, que eu fique sem mexer a perna, que é meu instinto. Não tem como. Que eu, por exemplo, às vezes, sei lá, vou falar alguma coisa inadequada. Então, você tem que entender que aquele pessoa é um autista. Ele vai ser autista e vai morrer autista, porque não tem cura. Autismo não é doença. Então, a terapia é o limite do quê? Você tem que entender assim, a terapia serve para dar independência. Então, ele não consegue comer sozinho? Então, a terapia vai ajudar ele a comer sozinho. A terapia vai tentar fazer ele se comportar como uma pessoa na escola bonitinho? Aí está errado. Então, é o limite. É entender que é assim, ó, você tem que falar para ele, olha, você não pode fazer bagunça na sala de aula. Quando a professora falar, fica quietinho. Mas depois você pode, no recreio, brincar normalmente. Aí, ok. Agora, forçar aquela pessoa a normalizar é que está errado. Então, é que você vê quando a terapia é uma terapia correta e uma terapia que é um crime. Entendi. E aconteceu isso comigo, porque quando minha mãe tentou me passar com fonoaudiólogo quando criança, a fonoaudióloga não sabia lidar com criança, ainda mais autista, pelo que eu vi na época. Então, ela me travou, eu não conseguia mais falar, porque ela queria me obrigar a falar como ela queria, ao invés de ver o que esse menino sabe falar, como é que ele fala, qual que é o problema dele. Ela não fez isso, foi bem agressivo. É que há quase 40 anos se sabia, hoje se sabe muito pouco, né? A gente precisa de pessoas como você, outros aí que falam sobre o autismo. Imagina, há quase 40 anos, né? As crianças que nasciam com autismo mais severo, era aquela coisa do pai querer esconder essa criança para não passar vergonha diante da sociedade, né? Muito diferente do que acontece hoje em dia.
Agora, deixa eu aproveitar e falar sobre o seu trabalho, né? Você falou que uma das suas questões aí da hipersensibilidade é a manualidade, é trabalhar com as mãos. Isso. E aí você trabalha desenvolvendo bonecos. Isso. Há quase 15 anos eu trabalho como bonequeiro. Antes de ser diagnosticado, inclusive. Muito antes, né? Então, há 15 anos eu estava abrindo minha empresa de marcas, eu sou formado em marcas, né? Uhum. E descobri os bonecos, aí eu fiquei apaixonado e toquei o barco para todo esse caminho. E agora estou migrando justamente para usar o que eu sei fazer para colocar protagonismo deficiente no caminho. Então, ele é um ciclope, ele não tem um olho, né? Você vai ter um personagem meu, ele não tem uma perna. Então, eu estou tentando usar o que eu sei fazer agora para poder usar esse universo novo que eu estou vivenciando, que é totalmente novo. Você, inclusive, criou um super-herói, o Super Elzio. Não, Ézio. Então, foi uma encomenda de uma mãe de autista. Que ela queria fazer o boneco do filho dela, e aí se bolou de fazer o filhote dela como um super-herói. Justamente para ele se enxergar não como uma criança com defeito, mas uma criança diferente que pode ser um herói como qualquer personagem que vê na TV. O que a produção deixou claro aqui com a tua história para mim é que, assim, antes do diagnóstico era muito difícil a sua vida e você até comentou aqui comigo. Você, em algum momento, pensou em tirar a própria vida. Eu entendo que hoje você é muito mais realizado, vive uma vida mais plena. Sim. O que de fato mudou dentro de você? O que de fato mudou dentro da sua cabeça que faz você ter mais qualidade de vida hoje do que antes do diagnóstico? O primeiro ponto é que eu consegui entender, né, racionalizar. Isso é muito importante para o autista, racionalizar as coisas. O que eu tenho e qual que é o meu limite e o que eu posso ultrapassar. Depois eu passei a me perdoar quando eu não consigo fazer umas coisas. Então, por exemplo, se eu vou comprar material para fazer boneco num lugar muito movimentado e barulhento, eu vou ficar sobrecarregado. Então eu chegava em casa e ficava deitado porque eu não conseguia fazer mais nada. Então eu me sentia muito ruim e improdutivo. Hoje eu entendo, eu falei, eu vou ter que ir para um lugar, então eu vou me proteger, né, por tampão de ouvido, óculos escuros, e talvez eu precise mesmo descansar. Ok, faz parte do processo. Amanhã é outro dia. Antes eu me cobrava, me forçava a tentar fazer as coisas quando eu não conseguia. Hoje não, eu consigo me perdoar. Então, sei lá, se meu filho teve uma crise, que ele fica berrando, chorando, e eu consegui segurar a minha crise para poder controlar dele, eu sei que mais tarde vem essa conta. Então, eu vou ficar prostrado, ficar mais quieto, não vou conseguir trabalhar, e ok, porque eu entendi que é parte da minha deficiência. Né? Antes não, antes me cobrava. Isso pesava muito. Tipo, eu tirei um grande peso das minhas costas, né, com perdão. E o diagnóstico proporcionou isso. Se entender. Exatamente, me entendi. Agora eu sei onde eu estou pisando. Né? Eu falo que, para quem é bem antigo como eu, tem um jogo chamado Age of Empires, que você vai abrindo o mapa, né? É tudo preto e vai abrindo. Agora eu consegui abrir meu mapa inteiro. Então eu consigo ver onde eu estou indo. Não estou tateando no escuro, sem saber o que eu vou fazer, né? Então isso ajuda muito. E ajuda as pessoas ao meu redor também a me entenderem. Claro. Então minha esposa olha para mim e fala, você está bem? Eu, tô. Ela, você não está não, você está com a voz diferente. Então ela percebe essas coisas que eu não consigo perceber porque eu estou dentro de mim. E ela tem essa carga de eu querer, não, estou bem, vamos lá. Firme e forte, estou caindo, mas estou lá, vamos, sabe? Para a gente terminar aqui, nosso tempo já foi, mas você tem uma página que é Se Eu Falar Não Sai Direito, é um blog? É uma conta no Instagram, no YouTube e no Facebook. Ah, ok. Então, todas com o mesmo nome. Isso. Então, tá aqui no vídeo para você poder acompanhar aí todo esse conhecimento e essa fala que ele tem sobre o autismo. Se Eu Falar Não Sai Direito, Instagram, YouTube e também o Facebook. Muito obrigado, Fábio. Que Deus continue te abençoando no seu desenvolvimento, na criação do seu filho, no seu trabalho e que você possa ser feliz. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a você também. Ficamos por aqui. Nos encontramos amanhã, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.